Você ora, você acredita, você confia em Deus, mas mesmo assim algo não anda. Não é falta de fé, não é falta de esforço, e não é porque Deus não está ouvindo. Existe uma resistência silenciosa dentro da mente que pode bloquear até a fé mais sincera, e quase ninguém fala sobre isso com clareza. Neste vídeo, você vai entender por que a sua fé é real, mas a sua mente ainda não destravou, e o que precisa ser ajustado para que as coisas finalmente avancem. Quando a fé é sincera, mas o resultado não vem. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém admite, a dor de ter fé de verdade e mesmo assim continuar travado. Não é aquela fé superficial de ocasião. É fé praticada, fé pensada, fé sentida. A pessoa ora, confia, acredita, entrega. Ainda assim nada parece avançar. A vida não anda. As decisões não se concretizam. O movimento não acontece. Esse conflito gera uma confusão profunda, porque quando algo não funciona, a mente procura explicações. Algumas pessoas concluem que estão fazendo algo errado espiritualmente. Outras começam a duvidar de si mesmas. Algumas chegam a pensar que Deus não está ouvindo. Mas, na maioria das vezes, nenhuma dessas conclusões é verdadeira. O que está acontecendo não é ausência de fé. É um desalinhamento interno. A fé está presente, mas não encontra espaço para se expressar através da mente. E isso é mais comum do que se imagina, especialmente em pessoas conscientes, responsáveis e emocionalmente maduras. A fé, por natureza, aponta para avanço. Ela convida à confiança, à entrega, à travessia do desconhecido. Já a mente, por natureza, busca segurança. Ela quer previsibilidade, controle, estabilidade. Quando essas duas forças não conversam, nasce um bloqueio interno difícil de identificar. A pessoa acredita, mas continua presa. Confia, mas não se move. Esse bloqueio costuma ser interpretado de forma equivocada. A pessoa pensa que precisa de mais fé, mais oração, mais esforço espiritual. E quanto mais ela insiste apenas nesse caminho, mais frustrada se sente. Porque a fé está lá, viva, sincera, mas algo dentro não acompanha. Esse é o ponto que quase ninguém explica com clareza. A fé não age sozinha no mundo concreto. Ela precisa atravessar a mente. Precisa encontrar um terreno interno que permita ação, decisão e mudança. Quando a mente está em estado de defesa, mesmo a fé mais genuína encontra resistência. E essa resistência não é rebeldia espiritual, é proteção psicológica. A mente protege a identidade, o que é conhecido, o que parece seguro. Mesmo quando a fé aponta para algo melhor, a mente pode interpretar esse melhor como ameaça. A ameaça não é o fracasso, mas a transformação. Mudar exige deixar versões antigas para trás. Exige assumir novas responsabilidades, exige se posicionar de forma diferente, e tudo isso assusta a mente, mesmo quando a fé diz que é o caminho certo. Assim, cria-se um impasse interno. A fé chama para a frente. A mente puxa para trás. Esse impasse gera cansaço emocional. A pessoa sente que está fazendo tudo certo, mas não vê frutos. E isso é perigoso, porque pode levar ao desânimo espiritual ou à culpa desnecessária, quando, na verdade, o problema não está na fé, está na ausência de alinhamento interno. Reconhecer isso é libertador, porque tira o peso da ideia de que você está falhando espiritualmente. Mostra que o próximo passo não é acreditar mais, mas compreender melhor como sua mente está operando. A fé não precisa ser substituída, ela precisa ser acompanhada. Este capítulo serve para deixar algo muito claro. Se você tem fé e ainda assim sente que algo não destrava, você não está quebrado nem distante de Deus. Você está diante de um conflito interno legítimo, que precisa ser entendido, não combatido com culpa. A partir do momento em que você entende isso, a frustração começa a dar lugar à clareza. E a clareza é o primeiro passo real para que a fé volte a se traduzir em movimento concreto. A mente não é contra a fé, ela é contra a mudança. Quando algo não avança, é comum pensar que existe um conflito entre fé e mente, como se a mente fosse inimiga da espiritualidade,
um obstáculo a ser vencido pela crença. Mas essa leitura é simplista e injusta com a própria mente. A mente não luta contra a fé. Ela luta contra a mudança. A função básica da mente é proteger. Ela preserva o que é conhecido, o que é previsível, o que garante sensação de controle. Mesmo quando a situação atual é desconfortável, ela ainda é familiar. E o familiar, para a mente, costuma parecer mais seguro do que o desconhecido, mesmo que esse desconhecido seja promissor. É aqui que nasce a resistência. A fé aponta para um novo caminho, uma nova postura, uma nova decisão. Mas a mente avalia os riscos dessa mudança. Ela calcula perdas, consequências, reações externas. Ela pergunta: e se isso der errado? Mas mais profundamente ela pergunta: e se isso mudar quem eu preciso ser? Essa pergunta raramente chega à consciência de forma clara. Em vez disso, ela aparece disfarçada de prudência, cautela, responsabilidade. A mente diz que talvez não seja a hora, que ainda falta algo, que é melhor esperar mais um pouco. Tudo soa razoável, tudo parece sensato. E exatamente por isso, o bloqueio se mantém. A mente não resiste porque você não tem fé suficiente. Ela resiste porque a fé implica movimento. E movimento implica perda de controle. Quando você age, não tem como prever tudo. Não tem como garantir todos os resultados. A mente detesta essa falta de garantias. Outro ponto importante é que a mente está profundamente ligada à identidade. Quem você acredita ser hoje foi construído com base em escolhas passadas, experiências, limites e expectativas. Quando a fé chama para um novo nível, a mente percebe que essa identidade pode precisar mudar. E isso gera ameaça interna. Mudar de atitude pode significar desapontar pessoas, rever papéis, abandonar histórias antigas. Mesmo quando essas histórias já não servem mais, a mente prefere mantê-las a enfrentar o vazio temporário da transição. Por isso, ela resiste. É comum que pessoas de fé interpretem essa resistência como fraqueza espiritual. Elas tentam vencer a mente com mais esforço, mais oração, mais insistência. Mas isso só aumenta o conflito interno. Porque a mente não se convence pela força. Ela se acalma pela compreensão. Quando você entende que a mente está tentando proteger, algo muda. A resistência deixa de parecer sabotagem e passa a parecer um pedido de segurança. A mente quer saber se você está preparado para lidar com o que vem depois da mudança. Ela quer clareza, não pressão. Esse entendimento muda completamente a relação entre fé e mente. A fé deixa de ser usada como instrumento para forçar transformação e passa a ser aliada no processo de atravessar o desconhecido com consciência. A mente, por sua vez, começa a relaxar quando percebe que não será ignorada nem violentada. Destravar não significa calar a mente, significa dialogar com ela. Reconhecer seus medos, suas tentativas de controle, suas estratégias de proteção. Só então, a fé encontra um caminho livre para se manifestar em ação concreta. Quando você para de lutar contra a mente e começa a entendê-la, a resistência perde força. E aos poucos, fé e mente deixam de competir e começam a caminhar na mesma direção. Por que oração sem consciência gera frustração? A oração é uma das práticas mais profundas da fé. Ela conecta, acalma, orienta. Mas, quando não é acompanhada de consciência, pode se tornar uma fonte silenciosa de frustração. Não porque a oração seja insuficiente, mas porque ela passa a ser usada como substituta da reflexão interna que a mudança exige. Muitas pessoas oram esperando que algo externo se mova primeiro. Esperam que Deus mude circunstâncias, pessoas ou resultados antes que elas próprias precisem se mover. Essa expectativa não nasce de má fé, mas de um desejo legítimo de segurança. O problema é que, quando a oração se limita a repetir pedidos sem revisão interna, ela deixa de gerar alinhamento e começa a gerar tensão. A mente continua operando nos mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas crenças, as mesmas histórias internas. A oração acontece, mas a estrutura mental permanece intacta, e com o tempo,
surge a pergunta silenciosa: por que eu oro tanto e nada muda? Essa pergunta machuca porque coloca a fé em xeque. Algumas pessoas concluem que estão orando errado. Outras pensam que não merecem resposta. Outras ainda começam a duvidar da própria espiritualidade. Quando, na verdade, o que está faltando não é fé, é consciência. Consciência significa perceber como você pensa, reage e decide no dia a dia. Significa observar se suas escolhas estão coerentes com aquilo que você pede em oração. Muitas vezes, a pessoa pede avanço, mas continua se protegendo do risco. Pede clareza, mas evita decisões. Pede mudança, mas mantém os mesmos hábitos emocionais. A oração, nesse contexto, vira um espaço de alívio temporário, não de transformação. Ela acalma o coração, mas não reorganiza a mente. E essa desconexão cria frustração, porque a pessoa sente paz durante a oração, mas volta para a vida prática com os mesmos bloqueios. Outro ponto delicado é que a oração pode se tornar repetição automática. As mesmas palavras, os mesmos pedidos, os mesmos argumentos. Isso não significa que a oração perdeu valor, mas que ela deixou de dialogar com a realidade interna atual. A mente muda, os conflitos mudam, mas a oração permanece igual. Quando isso acontece, a oração deixa de ser encontro e vira ritual. Um ritual que conforta, mas não transforma. E isso gera uma sensação estranha. Fé viva por dentro, mas vida travada por fora. A consciência entra justamente aqui. Ela não substitui a oração, ela a aprofunda. Quando você ora com consciência, começa a perceber onde você mesmo está resistindo, onde está pedindo algo que exige uma postura diferente da que você está disposto a assumir, onde está esperando intervenção divina para evitar o desconforto da mudança pessoal. Esse reconhecimento não enfraquece a fé. Pelo contrário, ele a torna mais honesta. A oração deixa de ser um pedido para que tudo mude sem custo interno e passa a ser um espaço de alinhamento entre o que você pede e o que você está disposto a viver. Quando oração e consciência caminham juntas, a frustração começa a diminuir. Não porque tudo muda de uma vez, mas porque você passa a entender o processo. A fé deixa de ser expectativa passiva e se transforma em força de movimento. E nesse ponto, algo importante acontece. Você para de usar a oração como fuga da responsabilidade interna e começa a usá-la como suporte para atravessar a mudança que a própria fé já apontou. O medo que a fé não remove sozinha. Existe um tipo de medo que a fé não remove automaticamente. Não porque a fé seja fraca, mas porque esse medo não está ligado à falta de confiança em Deus. Está ligado à transformação pessoal que a fé exige. É um medo mais profundo, mais silencioso, e por isso mais difícil de reconhecer. Muitas pessoas acreditam que, se tiverem fé suficiente, o medo simplesmente desaparecerá. Mas a realidade é mais complexa. A fé não foi feita para eliminar todos os medos. Em muitos casos, ela apenas ilumina o caminho que precisa ser atravessado apesar deles. E é aí que a mente começa a resistir. Esse medo não é apenas de dar errado. É muitas vezes medo de dar certo. Medo de quem você terá que se tornar se aquilo que você pede realmente acontecer. Porque certas respostas exigem mudança de postura, de identidade, de responsabilidade. E isso assusta mais do que permanecer onde está. Quando a fé aponta para um novo nível, a mente pergunta: você está pronto para sustentar isso? Pronto para lidar com novas cobranças, novas expectativas, novas decisões? Pronto para se posicionar de forma diferente diante das pessoas e da vida? Mesmo quando o desejo é sincero, essas perguntas geram tensão interna. Esse medo costuma se manifestar de forma disfarçada. Ele aparece como cansaço, procrastinação, confusão, excesso de análise. A pessoa não sente pânico explícito, sente travamento. Um adiamento constante que não consegue explicar racionalmente. E por fora, tudo parece normal. A fé continua presente, a oração continua acontecendo, a intenção continua viva, mas algo não se move, porque o medo não está sendo enfrentado,
está sendo espiritualizado. A pessoa diz a si mesma que está esperando o tempo certo, quando, na verdade, está evitando o desconforto de mudar. É importante entender que esse medo não é sinal de falta de fé. É sinal de que a fé está apontando para algo real, algo que exige crescimento, algo que não pode ser recebido sem transformação interna. E a mente, tentando proteger, cria resistência. A fé não remove esse medo porque ela não foi feita para anestesiar a consciência. Ela foi feita para despertar. E despertar dói, porque revela onde você ainda se protege demais, se limita demais, se adia demais. Quando você espera que a fé elimine o medo antes da ação, você inverte o processo. Na maioria das vezes, o medo só diminui depois que você age, depois que atravessa, depois que prova para si mesmo que é capaz de sustentar o novo. Enquanto isso não acontece, a mente continua pedindo garantias que a vida não oferece, e a fé continua chamando para frente. Esse conflito gera exaustão emocional. A pessoa se sente dividida entre confiar e se proteger. Reconhecer esse medo é um passo essencial para destravar. Não para combatê-lo, mas para nomeá-lo. Quando você identifica o que realmente teme, não o fracasso, mas a mudança, algo começa a se organizar internamente. O medo deixa de ser difuso e passa a ser compreensível. E quando o medo é compreendido, ele perde parte do poder. A fé não precisa eliminá-lo. Precisa apenas caminhar com ele. Porque muitas vezes o avanço acontece não quando o medo desaparece, mas quando você decide não obedecer mais a ele. Quando a mente usa a fé como zona de conforto, existe um ponto delicado e pouco falado, em que a fé, sem perceber, deixa de ser impulso para avanço e passa a funcionar como zona de conforto. Não por falta de sinceridade, mas por excesso de proteção. A pessoa acredita, confia, ora, mas usa a própria fé para adiar decisões que exigiriam enfrentamento interno. Frases como "Deus sabe a hora", "quando for da vontade dele", ou "estou esperando um sinal", são verdadeiras em essência. O problema surge quando essas frases deixam de ser expressão de entrega e passam a servir como justificativa para não agir. A fé, que deveria libertar, começa a imobilizar. Nesse estado, a mente se sente segura. Afinal, não é ela quem decide, é Deus. Isso reduz a ansiedade, mas também reduz a responsabilidade pessoal. A pessoa se coloca em espera permanente, acreditando que está sendo obediente, quando, na verdade, está evitando o desconforto de escolher. Esse mecanismo é sutil porque não parece erro espiritual. Pelo contrário, parece humildade, submissão, paciência. E externamente costuma ser elogiado. As pessoas veem alguém temente, prudente, equilibrado. Ninguém questiona a espera. E isso reforça o padrão. O problema é que a vida não anda apenas com intenção. Ela anda com posicionamento. A fé aponta direções, mas raramente empurra. Ela convida, não obriga. Quando você espera que Deus faça aquilo que exige decisão sua, cria-se um impasse. Você crê, mas não se move. A mente gosta desse impasse porque ele elimina o risco. Enquanto você espera, não erra, não se expõe, não falha publicamente, e isso preserva a imagem de alguém correto e espiritualizado. Mas preserva também a estagnação. Com o tempo, essa espera espiritualizada começa a gerar frustração. A pessoa sente que está fazendo tudo certo, mas nada acontece. E essa frustração é perigosa, porque pode levar à sensação de abandono ou injustiça espiritual, quando na verdade o bloqueio não vem de fora, vem da recusa silenciosa em assumir o próximo passo. A fé madura não substitui a ação, ela sustenta a ação. Ela não elimina o risco, mas dá coragem para atravessá-lo. Quando a fé vira zona de conforto, ela perde essa função. Ela acalma, mas não move. Consola, mas não transforma. Reconhecer isso exige honestidade interna. Exige perguntar: estou realmente esperando em Deus? Ou estou me escondendo atrás da fé para não enfrentar o que sei que preciso fazer? Essa pergunta não acusa, ela esclarece.
Quando você percebe que está usando a fé como proteção excessiva, algo começa a mudar. A fé deixa de ser escudo e volta a ser ponte. Ponte entre quem você é hoje e quem você precisa se tornar para viver aquilo que diz acreditar. Deus não exige pressa, mas também não valida fuga disfarçada de espera. A fé verdadeira não te paralisa. Ela te sustenta enquanto você caminha. E quando você entende isso, a mente começa, finalmente, a liberar espaço para o avanço que a fé sempre tentou conduzir. O conflito entre controle mental e entrega real. Existe um conflito silencioso que bloqueia muita gente de fé, o desejo de entregar tudo a Deus, enquanto, ao mesmo tempo, tenta controlar cada detalhe do processo. Esse conflito não é hipocrisia, é medo humano. A mente quer segurança, previsibilidade e garantias. A fé, por outro lado, pede confiança mesmo quando não há garantias visíveis. A mente foi treinada para antecipar riscos. Ela analisa cenários, calcula perdas, projeta consequências. Isso é útil em muitos aspectos da vida. O problema surge quando esse mecanismo tenta governar áreas que exigem entrega. A mente quer saber como tudo vai acontecer, quando, com quem e com que resultado. A fé não funciona assim. Quando você diz que confia em Deus, mas precisa controlar cada passo antes de agir, algo entra em curto-circuito interno. A fé aponta para frente, mas a mente puxa para trás, exigindo certezas que não existem. Esse impasse gera paralisia. Não porque você não acredita, mas porque tenta acreditar sem abrir mão do controle. Muitas pessoas confundem entrega com passividade. Acham que entregar é esperar tudo acontecer sem se mover. Outras confundem entrega com controle disfarçado. Oram pedindo algo específico, mas só se sentem seguras se o resultado acontecer exatamente da forma que imaginaram. Em ambos os casos, a mente continua no comando. A entrega real é desconfortável, porque exige soltar o roteiro. Exige aceitar que você não controla o caminho, apenas a postura com que caminha. Para a mente, isso é ameaçador. Ela prefere um resultado medíocre, conhecido a um avanço imprevisível. Por isso, cria resistência. Esse conflito costuma aparecer como excesso de planejamento sem ação. A pessoa pensa demais, organiza demais, espera demais. Diz que está se preparando espiritualmente, quando, na verdade, está tentando reduzir o risco emocional da mudança. A fé está presente, mas não é soberana. A mente quer provas antes de confiar. A fé pede confiança antes das provas. Esse descompasso cria tensão interna. E quanto mais a pessoa tenta resolver isso apenas com pensamento lógico, mais distante fica da entrega verdadeira. Porque a entrega não é um cálculo, é uma decisão. Entregar não significa agir de forma irresponsável. Significa aceitar que nem tudo será compreendido antes de ser vivido. Significa reconhecer que a mente não precisa ser convencida de tudo para permitir o movimento. Ela precisa apenas sentir que não será ignorada nem violentada. Quando você tenta usar a fé para controlar resultados, ela perde força. Quando você tenta usar a mente para validar a fé, ela trava. O equilíbrio surge quando cada uma ocupa seu lugar. A mente organiza, a fé direciona. A mente cuida do processo, a fé sustenta o risco. Esse alinhamento não acontece de uma vez. Ele exige prática interna. Exige perceber quando você está orando, mas ainda tentando manipular o desfecho. Exige reconhecer quando você diz que confia, mas ainda se recusa a dar o passo necessário. O desbloqueio começa quando você aceita que não precisa controlar tudo para avançar. Que a fé não pede certeza absoluta, pede disposição, e que a mente pode participar do processo sem precisar dominá-lo. Quando o controle e entrega deixam de competir, algo se solta por dentro. A mente relaxa, a fé encontra passagem. E o movimento, que parecia impossível, começa a acontecer com mais leveza. Não porque o caminho ficou fácil, mas porque a guerra interna terminou. O momento em que a mente precisa ser reeducada, não convencida.
Existe um erro comum quando a mente resiste: tentar convencê-la à força. A pessoa repete frases positivas, escuta mensagens inspiradoras, ora pedindo coragem, mas no fundo continua tentando persuadir a mente a destravar. O problema é que a mente não muda por convencimento emocional. Ela muda por reeducação. A mente aprende por repetição, experiência e coerência. Se durante anos ela foi treinada a evitar riscos, a preservar segurança e a adiar decisões difíceis, não será uma única oração ou um momento de inspiração que irá reprogramá-la. Ela precisa de novos sinais internos que mostrem que o movimento é possível e seguro. Convencer é tentar calar a mente. Reeducar é ensinar a mente a operar de outra forma. Quando você tenta apenas convencer, cria conflito. A mente reage com mais resistência, mais dúvida, mais questionamento. Quando você reeduca, cria colaboração. A reeducação começa pela consciência dos padrões. Perceber como você pensa diante de decisões importantes. Onde você trava. Que histórias conta para si mesmo quando sente medo. Que justificativas usa para adiar. Sem julgamento. Apenas observação. A mente começa a relaxar quando percebe que está sendo compreendida, não atacada. Outro ponto essencial é a experiência gradual. A mente precisa de provas vividas, não apenas argumentos. Pequenas ações conscientes, sustentadas no tempo, mostram à mente que agir não destrói, não ameaça, não causa o colapso que ela imagina. Cada passo dado com presença enfraquece o padrão antigo. Muitas pessoas querem um desbloqueio completo e imediato. Querem sentir certeza total antes de agir. Isso nunca acontece. A mente não entrega segurança antes do movimento. Ela entrega depois. Primeiro vem o passo, depois vem a confirmação interna. Reeducar a mente também exige mudar o diálogo interno. Não o diálogo fantasioso, mas o diálogo honesto. Em vez de dizer, não posso sentir medo, dizer, posso sentir medo e ainda assim agir. Em vez de, preciso ter certeza, dizer, posso avançar mesmo sem controle total. Esse tipo de diálogo cria espaço interno. A fé tem um papel fundamental nesse processo. Ela não serve para convencer a mente, mas para sustentar a travessia enquanto a mente aprende. A fé oferece sentido quando a mente ainda não tem garantias. E isso é essencial para que a reeducação aconteça sem colapso emocional. Outro erro comum é esperar que a mente pare de resistir para começar a agir. A resistência diminui durante a ação, não antes. Quanto mais você espera a mente destravar completamente, mais fortalece o padrão antigo. A reeducação exige prática em meio à resistência, não depois dela. Com o tempo, algo muda. A mente começa a associar movimento a crescimento, não apenas a ameaça. O medo não desaparece totalmente, mas perde autoridade. A dúvida ainda aparece, mas não governa mais as decisões. A ação deixa de ser exceção e começa a virar padrão. Esse é o ponto em que a mente deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. Não porque foi silenciada, mas porque foi treinada a operar em um novo nível de maturidade. E isso não acontece com força. Acontece com constância, consciência e coragem cotidiana. Quando a mente é reeducada, a fé encontra terreno fértil. E aquilo que antes parecia bloqueio começa a se transformar em movimento real, sustentado e possível. Quando fé e mente finalmente andam na mesma direção. O verdadeiro desbloqueio não acontece quando a fé vence a mente, nem quando a mente finalmente concorda com a fé. Ele acontece quando as duas deixam de competir. Quando fé e mente param de disputar o controle da sua vida e passam a caminhar na mesma direção. A fé não foi feita para substituir a mente. E a mente não foi criada para governar sozinha. Cada uma tem uma função distinta. A fé aponta o sentido. A mente organiza o caminho. Quando uma tenta ocupar o lugar da outra, nasce o conflito interno que você sentiu durante tanto tempo. Quando a fé tenta empurrar a mente à força, surge resistência. Quando a mente tenta controlar a fé, surge paralisia. Mas quando ambas são integradas,
algo muda profundamente. O movimento deixa de ser pesado, não porque os desafios desaparecem, mas porque a guerra interna termina. Nesse ponto, a fé deixa de ser expectativa passiva e passa a ser postura interna. Você não espera mais que tudo se resolva sozinho, nem tenta prever cada detalhe antes de agir. Você caminha com confiança suficiente para avançar e humildade suficiente para ajustar no caminho. A mente, por sua vez, deixa de operar apenas no modo defesa. Ela continua analisando, pensando, avaliando, mas não para impedir o avanço. Agora ela trabalha a favor da direção escolhida. Em vez de perguntar, e se der errado, começa a perguntar, como posso lidar se algo sair diferente do esperado? Essa mudança é sutil, mas poderosa. O medo não desaparece completamente, mas deixa de comandar. A dúvida ainda aparece, mas não paralisa. O desconforto surge, mas não impede o passo. Você não se sente mais dividido entre confiar e agir. As duas coisas passam a coexistir. Outro sinal claro desse alinhamento é a diminuição da exaustão emocional. Antes, grande parte da sua energia era consumida tentando decidir, tentando sentir certeza, tentando destravar por dentro. Agora, essa energia começa a ser direcionada para o movimento real. A vida deixa de ser apenas pensada e passa a ser vivida. É importante entender que esse alinhamento não cria uma vida sem erros. Ele cria uma vida mais honesta. Uma vida em que você age sabendo que não controla tudo, mas confia o suficiente para não se esconder. Uma vida em que a fé não é usada para evitar decisões, mas para sustentar escolhas. Quando fé e mente caminham juntas, a sensação de atraso começa a desaparecer. Não porque tudo acontece rápido, mas porque você deixa de se sentir parado. Mesmo avanços pequenos passam a ter valor, porque representam coerência interna. Você sente que está vivendo em acordo consigo mesmo. No fim, destravar a mente não é um evento místico nem uma virada emocional repentina. É um processo de integração, um ajuste contínuo entre confiar e assumir responsabilidade, entre entregar e agir, entre acreditar e se posicionar. Se você chegou até aqui, algo importante já aconteceu. Você deixou de tratar sua mente como inimiga e sua fé como desculpa. Esse é o ponto em que o movimento começa a se tornar possível de verdade. A fé continua sendo força. A mente continua sendo estrutura. Mas agora nenhuma das duas te impede de avançar. E quando isso acontece, a vida finalmente começa a andar. Não por milagre externo, mas por alinhamento interno.